Olá pessoal, estamos aqui na CleanSun em Itajaí, um espaço integrado, voltado para a saúde mental das pessoas, para o bem-estar, e nós vamos conversar com a médica psiquiatra, psicoterapeuta, doutora Vanessa Adegas Menin. Doutora Vanessa, hoje o assunto é delicado. Medicação. Quando a pessoa está com depressão, quando a pessoa tem síndrome do pânico ou estresse agudo, ou seja, que já passou daquele estresse natural e virou algo clínico, é preciso entrar com a medicação, porque já conversamos aqui, em alguns casos ela é necessária. Ainda há muito preconceito com relação a isso, mesmo tendo tantas pessoas que tomam a medicação. Mas ela ajuda, cura. Como que entra a medicação? Qual é o papel da medicação? Ela vai curar aquilo que a pessoa está sentindo? Ou ela só vai auxiliar naquele período em que a pessoa está tomando? A medicação ela é necessária quando se tem um sofrimento agudo psíquico. Depende do diagnóstico, depende da patologia, depende do tipo de patologia. Às vezes são doenças crônicas psiquiátricas e aí as medicações são realmente necessárias para o resto da vida. Mas eu diria, com a minha experiência no consultório, que a grande maioria das pessoas não precisa da medicação por muito tempo. E eu acredito sim que a medicação cura, melhora, mas nunca sozinha. O tratamento psiquiátrico não é apenas medicamentoso, nunca. Nós precisamos atentar para a importância da multidisciplinaridade na saúde mental, na verdade na saúde como um todo. Então, se nós pensarmos que as doenças elas têm causas multifatoriais, o tratamento é multidisciplinar. Então a medicação ela deve entrar sim como coadjuvante, assim como as terapias alternativas como coadjuvantes, o estilo de vida saudável, a psicoterapia com o psiquiatra que tem essa abordagem ou psicólogo. Então nós podemos dizer sim que as medicações podem curar, podem melhorar bastante, mas num contexto de um tratamento mais amplo, não apenas medicamentoso. Qual é o papel do paciente nesta hora? A pessoa estava muito mal e sabemos que em alguns casos, muitas vezes a pessoa está até acamada por uma depressão, por algo que vem acontecendo. Qual é o papel da pessoa quando ela começa a melhorar com a medicação? Ela tem que estar ciente de que parte desse tratamento também depende dela? O trabalho é muito do médico psiquiatra. Esse médico precisa conseguir criar um vínculo com esse paciente precisa confiar nesse médico, ele precisa transmitir todas as informações para esse paciente. O paciente que toma uma medicação, qualquer pessoa que usa alguma medicação, precisa saber exatamente para que ela serve, de que forma ela pode atuar no organismo, quais os efeitos colaterais possíveis ou não possíveis. Então, essa pessoa precisa estar informada para que ela consiga aderir ao tratamento. É muito mais fácil. O que eu vejo também? As pessoas elas têm muito preconceito, elas têm receio de perguntar para o médico psiquiatra, às vezes a consulta é um pouco mais rápida, enfim. Eu acho que falta vínculo. Quando a gente tem o vínculo, né, médico-paciente, fica tudo mais fácil. Seria assim, o paciente utilizar aquela medicação como algo que está ajudando naquele período para ele então, junto com o seu médico, com sua equipe multidisciplinar, verificar aquilo que ele também pode fazer para tentar melhorar aquela causa. Exatamente. E eu percebo também essa questão de muitas medicações. Às vezes eu recebo pacientes com 4, 5 tipos de medicações na prescrição. E o que eu percebo? É muito mais fácil, as pessoas pensam em geral assim, tomar a medicação com um gole de água e não fazer mais nada para melhorar. E o tratamento psiquiátrico não funciona assim. Se nós pensarmos só em relação à medicação, o nosso tratamento não é tão eficaz ou se melhorar por um período, em seguida nós voltamos com os mesmos sintomas. Porque a causa da depressão, por exemplo, ela pode ser biológica, ela é genética, ela é psicológica, ela é ambiental. Então a medicação ela atua na questão biológica. Ela não atua em outras questões ambientais, por exemplo, e psicológicas. Então, nós precisamos fazer psicoterapia também para atuar na causa psicológica. E também o estilo de vida saudável atuando nessas causas ambientais. E aí eu percebo que nós conseguimos diminuir muito a dosagem das medicações, a quantidade das medicações. E hoje em dia as medicações, elas são muito amplas, têm efeitos colaterais menores, tem muito preconceito em relação aos efeitos colaterais, mas hoje em dia é muito mais tranquilo.
Vicia ou não? Essa é outra dúvida importante. Antidepressivo não causa dependência química, pode causar dependência psicológica. Por exemplo, a pessoa está usando por um período um tratamento para depressão com medicação, pode durar em média 1 ano a 2 anos. Então depois, quando nós começamos a pensar em retirar essa medicação e dar alta para esse paciente, nós precisamos conversar muito sobre isso, essa pessoa pode ficar insegura. Claro. Eu melhorei tanto com a medicação, como que eu vou conseguir tirar a medicação agora? Como que eu ficarei? Vou voltar com sintomas e tudo mais? Então esse é o papel do psiquiatra também. Impulsionar essa pessoa para alta, conversar sobre isso. Existem várias técnicas para ansiedade, por exemplo, que a gente falou, respiratórias, outros tipos de técnicas para diminuir os estressores ambientais, para que essa pessoa possa lidar com isso depois sozinha, que não precise da medicação novamente. Claro. Então a ideia é curar e dar autonomia de vida para essa pessoa. Olha só que bacana, vida saudável e mais feliz. Obrigada, doutora Vanessa.